This progress. Quem não ganhou, não tem problema, não se preocupe, porque nós estaremos fazendo sorteio toda semana, tá, gente? É, e depois nós vamos passar a fazer as segundas também. Só que aí tem que ser devagar, que senão eu vou acabar me perdendo, vou me enrolar todo. Então tem que ser devagarzinho primeiro. É, nós vamos começar com a leitura da passagem, continuando, né, o capítulo 11. Novamente interromper o fluxo da narração. Vocês lembram que aqui nós estamos tratando do caso do Laércio, que também é um espírito endividado, que se recupera, vem para a reencarnação, para fazer o trabalho de divulgação espiritual, divulgação do evangelho, divulgação da doutrina espírita, e ele acaba deixando que elementos do passado, né, sejam uma brecha para que obsessores, e esses obsessores são obsessores ligados a ele por ódio, por conta do mal que ele fez no passado, no século XVI. E esses espíritos, então, vão encontrar essa brecha. O que é essa brecha? Digamos, uma falha grave do comportamental nele, do passado, e que, num caso como esse, em que ele tem um espírito vinculado do passado, acontece sempre uma coisa importante, gente, que a gente tem que lembrar. É o seguinte: quando nós temos essas ligações com entidades obsessoras, por ódio, por raiva, em geral, o indivíduo, mesmo não sendo um médium, porque ele não era um médium, o Laércio, ele era assim, a mediunidade que ele tinha era a nossa mediunidade intuitiva, vamos dizer assim. Porém, o que que acontece? É, com a ação obsessiva constante de um perseguidor, porque eles têm há um ódio desse indivíduo em relação a ele, porque ele foi assassinado por ele, né? Foi prejudicado por ele, assim como muitos outros, né? Naquela ocasião da noite de São Bartolomeu, foi alguns dias de matança de huguenotes, né? Na França. É, o espírito ele fica ali fazendo aquilo que nós chamamos de telementalização, que é um processo constante de um fluxo de pensamentos, tentando, de alguma forma, induzir o indivíduo ao erro, tá? Só que acontece que, se o indivíduo se mantém em oração, se mantém em vigilância, normalmente o obsessor não consegue esse objetivo, alcançar esse objetivo. Só que, assim, o que que acontece? Os dois têm no passado como é que nós podemos dizer? Um elo do passado. Existe um elo do passado ali. Esse elo do passado, essa vivência lá atrás, é um ponto de ligação. E como o Laércio tem a consciência culpada por isso ainda não foi trabalhado, ainda é uma sombra, essa consciência culpada funciona como um mecanismo que pode permitir essa conexão e, portanto, a obsessão. Eu digo pode permitir, porque se ele se mantiver muito firme no seu propósito, e ele vinha à Terra, nesse processo encarnatório, digamos assim, numa tarefa bem definida pela espiritualidade, onde o que ele tinha que fazer era a divulgação do bem, com exemplos e palavras. Se ele se mantivesse firme nesse propósito, ele venceria. Uma vez que ele começa a falhar um pouco nisso, ele dá a brecha para que o obsessor comece. Veja, o obsessor não cria nele algo que ele já não tem, digamos assim, de um defeito comportamental. O obsessor só estimula aquilo que ele já tem. Então, nenhum obsessor cria em nós um vício que nós não possuímos. O obsessor estimula o vício que nós já temos e não está ainda tratado. Então, isso é muito importante nós termos em mente esse processo. Os obsessores sempre se aproveitam, esses obsessores no sentido kármico, como esse, né? Sempre se aproveitam e são sistemáticos, são persistentes nesse processo de vingança, naquilo que o indivíduo tem de um ponto fraco de falhas comportamentais, de falhas de caráter. Ele vai se aproveitar desse ponto, mas ele não vai criar no indivíduo virtuoso
um defeito moral que ele não tem. Isso o obsessor não tem como fazer. Então tem que ter sempre isso em mente, tanto para nós entendermos esses processos, quanto dentro da casa espírita nós formos estar à disposição da espiritualidade para um trabalho, por exemplo, de desobsessão, né, de auxílio espiritual e tudo mais, tá bom? Então, quem que poderia fazer para a gente a leitura dessa passagem, então? Novamente interromper o fluxo da narração. Eu posso, Zé. Falou, Mônica, obrigado. Nada. Novamente, interrompeu o fluxo da narração, de modo que pudéssemos absorver as informações e entender as ocorrências do malogro, dando continuidade. Renasceu com excelentes possibilidades de êxito, aquinhoando com um corpo saudável e simpática aparência, havendo-se revelado um pensador exímio que se dedicou ao magistério superior. Educando as novas gerações, estaria contribuindo em favor de uma sociedade melhor e mais justa. Tocado pelos fenômenos mediúnicos de que era instrumento a esposa, logo após o matrimônio, passou a estudar a codificação espírita, sentindo-se arrebatado pela justeza de conteúdos científicos, filosóficos, morais e religiosos, tornando-se muito lúcido expositor das suas lições. De voz agradável e raciocínio brilhante, as suas concorridas palestras e oportunos discursos sensibilizavam os ouvintes, que se sentiam comprometidos com a transformação moral de que tinham imperiosa necessidade. Nesse interim, aproximou-se de nobre medianeiro das verdades espirituais, que contribuía com elevada conduta e informações relevantes em favor do desdobramento e atualização da doutrina espírita. Mergulhando a mente e o sentimento nas páginas luminosas de que aquela era intermediário, os laços afetivos tornaram-se muito vigorosos entre ambos, num restaurar de amizade que se iniciara no período Médicis, quando o citado mediador igualmente estivera junto à corte, sem envolvimento, porém na tragédia ignominiosa. Numa das memoráveis reuniões de esclarecimento mediúnico, foi ele informado a respeito das graves tarefas que deveria desenvolver na Terra, dos perigos ingentes que o cercavam e a família, em razão dos acontecimentos anteriores, que lhe foram relatados com riqueza de detalhe. Não poderia nem deveria falhar, consciente que estava da oportunidade incomum da reencarnação, em cujas malhas conseguiria a reabilitação, com testemunhos sem dúvida e com muitos necessários sacrifícios. O nosso irmão Laércio aceitou a invitação do além e pôs-se na lide com toda a força da vontade rígida. Essa mesma vontade, quase férrea, seria um dos empecilhos à sua vitória, porque o fazia intransigente, intolerante em relação às faltas alheias, severo em demasia no lar e com os amigos, tornando-se, não poucas vezes, uma presença desagradável quando não temida. O seu futuro, entretanto, desenhava-se rico de bênçãos, caso vencesse as tentações sexuais, a ânsia de poder, remanescente das experiências caprichosas do ontem recuado. O Evangelho deveria ser-lhe o estímulo para prosseguir, mas também a cartilha disciplinadora dos impulsos doentios que o fragilizavam. Neste momento, porém, encontrava-se exausto e revoltado. O trabalhador que abandonou a charrua no campo retirou-se do combate e experimenta incomum sofrimento. A oração perdeu o brilho nos lábios e na emoção, recusando-se a fazê-la e a receber a conveniente ajuda espiritual. Isto porque tombou em vergonhosa cilada preparada pelos inimigos, não se perdoando a falência. Visitemos, portanto, o nosso amigo e irmão sucumbido. Muito bem, obrigado, Mônica. Nada.
Antes da gente ler o 3.1, eu queria só chamar a atenção de uma passagem que eu acho que eu não tenho a impressão que eu não coloquei aqui no estudo. Isso foi esse finalzinho que a Mônica deu para gente, que é o seguinte. Olha só o que ele fala no penúltimo parágrafo aqui. É, Quando ele já estava exausto e revoltado, é, pelas quedas que ele tinha tido, pela ligação que já estava forte com o obsessor, mesmo tendo sido alertado, né? Inclusive por um outro medianeiro, uma entidade veio e alertou ele, explicou tudo que tinha acontecido, relembrou tudo que tinha acontecido com ele. Mas ele coloca assim, a oração, por conta desse estado de culpa que aumentou dentro dele, porque ele falhou, né, dentro da proposta que ele havia se comprometido, a oração perdeu o brilho nos lábios e na emoção, recusando-se a fazê-la. Ou seja, mas por que que ele se recusa a fazê-la? Ou seja, e não, nesse caso, não recebendo, dificultando o auxílio espiritual. Ele coloca aqui isso porque tombou em vergonhosa cilada preparada pelos inimigos, não se perdoando a falência. Então, observem como a gente entra de novo aqui no problema do perdão. Perdão e auto-perdão, né? Que a gente fala muito em que todo perdão é um auto-perdão. Ele tinha a gente viu lá no início, que a Mônica estava lendo, essa dureza dele de não tentar entender as falhas das pessoas, né? Então, assim, ele era justo dentro da proposta, dentro daquilo que ele quis, ele tinha falha de natureza sexual e falha de natureza do poder, um desejo muito grande de poder. Só que vejam, o comportamento dele era um comportamento muito duro na forma de conduzir a, o evangelho, a doutrina espírita, não perdoando as falhas alheias ou até se mostrando muito duro. E esse é um ponto, e acaba isso se voltando contra ele depois, né? Porque esse é um ponto que a gente tem que entender. As pessoas, quando nos procuram pedindo ajuda, e todos nós que estamos na casa espírita, ou ligados à casa espírita de alguma forma, isso vai acontecer, as pessoas vão chegar para a gente pedindo ajuda. Nós vamos ser tentados a fazer julgamentos. E isso é um enorme equívoco. Nós podemos sim fazer uma análise da situação, entender se a pessoa agiu errado, se ela não, se ela foi uma vítima daquela situação ali. Isso a gente deve fazer, uma análise, né, do problema, mas sem juízo de valor, sem que nós venhamos a julgar. O que nós estamos tentando entender o que aconteceu, aonde ela falhou, por que falhou, com vistas ao tratamento a ser proposto, ao acolhimento a ser dado, mas não a um julgamento que nós fazemos pelo mero prazer de julgar. Então, se nós fizermos isso, nós já prejudicamos todo o atendimento que está sendo proposto. No momento em que a gente passa a julgar a pessoa, fulano, eu estou falando isso, mas ele continua agindo dessa forma, nós estamos aplicando o passo, mas ele continua fazendo isso, ele continua fazendo aquilo. Se nós partirmos para esse ponto do julgamento, nós não vamos ser trabalhadores na seara do Cristo. Por mais simples que seja o nosso trabalho, ele vai ser prejudicado. Nós não podemos julgar. Se uma pessoa chega à nossa casa e pede ajuda, o nosso dever é ajudar. A análise do que está errado ou certo com aquela pessoa deve ser feito, porque é preciso fazer um diagnóstico, né? Mas esse diagnóstico é para ajudar o tratamento, não para simplesmente nós fazermos um juízo de valor e pronto, porque isso vai prejudicar todo o trabalho. E o segundo ponto é esse: na incapacidade dele de perdoar, ele também não se perdoa. E ao não se perdoar, ele se prejudica ainda mais, porque ele não tem a coragem de fazer a oração, porque ele não se perdoa. Esse é também um grave equívoco, porque não se perdoar, ou seja, deixar que a culpa assuma tamanha força, é uma sombra poderosa,
né? É um mecanismo poderoso de paralisação da criatura. A culpa ela deve vir como um gatilho para disparar os mecanismos de correção, de mudança. A culpa não pode ser um ato de auto-vitimização e sofrimento que o indivíduo fica se impondo o tempo todo, porque se ele fizer isso, ele paralisa, ele não consegue andar. E não é isso que Deus quer de nós, não é isso que Jesus nos ensinou, né? Então a gente precisa aprender a se perdoar também e seguir em frente, mudando os rumos, entendendo onde nós erramos e seguindo em frente. E ele não consegue fazer isso. Então, quando a Mônica leu, como eu... Pois é, Oi, pode falar, Valerinha. é um senhor que apareceu uma vez no centro. Ele, ele entra, ele vai no horário que tem pouca gente, ia no horário que tem pouca gente, e ele, de vez em quando ele falava da vida dele, e ele bebeu, ele perdeu o cargo que ele tinha devido à bebida, e ele não se perdoa. Era um cargo religioso, ele não se perdoa. E por mais que você fale, você vê que Você ele culpa. botou isso na cabeça que ele não é merecedor. Então ele continua bebendo, porque ele não é merecedor. E, e aí você vê como é difícil, porque por mais que a gente fale, né, a culpa ainda está dentro dele, ele vai levar um tempo para poder se. E ele tenta beber para esquecer, né? E É, aí, e fica aí nessa. ele bebe, se sente ainda mais culpado e fica aquele ciclo É, vicioso. ele não se sente merecedor nem de receber ajuda. Às vezes acontece, e isso é um ponto que a gente tem que se vigiar muito. A gente está com um caso, eu não vou entrar aqui em detalhes, não, mas tem uma situação de uma pessoa que veio pedir ajuda. E nós já demos uma primeira assistência a essa pessoa, mas conversando com ela, eu observei que ela buscou aquela ajuda no momento de uma crise, mas no momento em que passou aquela crise pior, não que a crise no geral tenha passado, a crise pior passou, ela volta de novo às preocupações que levaram ela àquele estado. Só que aí é aquele negócio, eu tava pensando nisso outro dia, né? Aí eu pedi essa pessoa para estar é, acompanhando nossa reunião da segunda-feira agora que nós fizemos, da casa dela, ela acompanhou, não pelo Zoom aqui, ela acompanhou em casa orando. Eu pedi ela para ficar, ela confirmou para mim que estaria em oração. E eu sei que ela saindo daquela, ela fica naquela situação que ela quer ajuda, mas ao mesmo tempo ela quer resolver outras coisas que não são o essencial neste momento da vida dela, porque ela precisa acertar essa parte espiritual. É, sim, a parte obsessiva que a Patrícia coloca é importantíssimo dentro desse processo também. E aí, mas aí aí eu estava assim analisando, poxa, ela vem pedir ajuda. Aí a gente vai, aplica passe, conversa, é, tem que lembrar para poder ela no dia que vai ter oração. Mas por outro lado, aí a gente pensa assim, poxa, a pessoa chegou na nossa casa pedindo ajuda e é o nosso dever ajudar. É claro que a gente vai insistir dentro desse processo. Se a pessoa se mantiver hermética, né, fechada a essa ajuda, não há muito o que fazer daqui a algum tempo. Mas eu sinto que essa pessoa, algum espírito da nossa casa, trabalhador de nossa casa, trabalhador espiritual, tem por ela alguma ligação. É uma intercessão espiritual isso para que a gente não pare de tentar ajudá-la. Mas essa é uma situação assim que eu vou insistir nisso também por conta dessa questão, porque veio uma intuição muito forte de que ela tem um merecimento, ou existe uma intercessão acontecendo por ela para que ela seja ajudada. Então eu vou continuar insistindo, vou continuar entrando em contato com ela, ela conversa comigo quando eu mando mensagem para ela, mas a gente sente que ela não consegue se conectar no espiritual, só de vez em quando. Mas vamos insistir, é o nosso dever. A pessoa chegou na nossa casa, pediu ajuda, nós não podemos fazer nada
nada menos do que compartilhar os benefícios e a luz da doutrina com ela, né? Sem julgamentos, sem julgamentos. 3.1 da nossa apostila. Antes de mais nada, devemos nos lembrar que... Oi, Vera. Voltando a falar ainda a questão da culpa, né, que a pessoa sente, esse sentimento é um sentimento muito grande que normalmente se acerca da gente. Eu sei porque comigo mesma eu entendo que a gente não pode deixar que isso entre dentro da gente. Se eu errei, então eu vou tentar melhorar e seguir em frente. Eu não posso ficar parada, voltada para aquele erro que eu tive. Mas a culpa é um sentimento que se acerca da gente de uma maneira tal, qualquer coisa que aconteça, vem esse sentimento de culpa. E veja bem, eu quero explicar o seguinte, que eu tenho essa nítida certeza que eu não posso ficar em cima dessa culpa. Eu tenho que absorver aquilo e seguir em frente. Mas a maioria das pessoas se deixam levar por isso. Sim, E aí é onde vem o problema, porque a culpa é o que aconteceu com ele. Aquilo faz com que você não consiga ir para frente, porque você não se perdoando é um sentimento tão ruim que entra dentro da gente, e obviamente que com isso a gente começa a atrair também aqueles outros espíritos, né, que não têm muita luz, e vai se prejudicando cada vez mais. sim, Então, tem diversas passagens na nossa doutrina que nos fala muito claramente a esse respeito. Errou, não deveria ter errado, mas se errou, segue em frente, procura fazer o bem e segue. Você não pode ficar parado, né? Eu só queria comentar sobre sim. isso, tá? Sabe, Vera, a culpa, ela é uma das emoções. Você lembra que a gente fala daquele nosso modelo quando a gente coloca, que é só uma forma didática, tá, gente? Da gente estar explicando isso, né? Que a gente tem, nosso ego tem uma estrutura, um núcleo cognitivo, um núcleo emocional, um pequeno núcleo de memória, que não é a nossa memória de vidas passadas, é uma memória mais recente que a gente usa para fazer os mecanismos cognitivos e emocionais, e um núcleo de vontade que finaliza esse processo, determinando então o padrão comportamental, pensamento, de palavra, de atitude. Nesse núcleo emocional, nós temos vários tipos de energias, vamos chamar a emoção como uma forma de uma energia que vem de forma positiva ou negativa. Ela se assemelha muito a uma energia. A cognição se assemelha muito ao processamento da informação, o entendimento, a tentativa de conhecer a si mesmo, de conhecer aos outros, de conhecer ao mundo. A nossa cognição trabalha junto com a nossa emoção, mas são dois núcleos separados, mas que estão o tempo todo trocando informações entre si. Ora, a culpa, ela é uma das energias mais poderosas que existem dentro desse núcleo emocional. E a gente sabe o quanto isso produz grandes males na humanidade, o sentimento de culpa. Ele que deveria ser aquele elemento desencadeador da mudança, porque ele vem para produzir a mudança. A pessoa fica estagnada nele. Mas isso porque a culpa, de fato, como a Vera falou, é uma energia muito, muito poderosa. A gente tem que estar muito atento a isso, porque quando ela surge, a gente tem que fazer com que o nosso cognitivo entenda aquilo que nós fizemos, procure estabelecer uma forma de continuar seguindo em frente e corrigir aqueles erros que, que lhe levaram àquele ponto, e as coisas vão, com o tempo, se assentar, vão se reorganizar. E nós teremos a oportunidade de fazer as reparações quando chegar o momento certo. Só que às vezes essa energia é tão forte que nós não conseguimos que o nosso cognitivo trabalhe, a pessoa fica presa naquele círculo, como é o caso desse senhor também que a Valéria falou,
que fica, ainda mais que aí junta a questão da bebida, e aí isso já é um outro problema, uma outra complicação grave, que também leva ao processo, pode levar ao processo obsessivo, e aí nós temos um caso bastante difícil, né? Mas que tem também, vamos assim, formas e meios que às vezes nós não temos como encarnados, ou então pela nossa pouca experiência ainda como encarnados, no nosso trabalho espírita, no nosso trabalho dentro do Evangelho, mas outros irmãos mais experientes às vezes conseguem outras formas de lidar, e a espiritualidade tem mecanismos muito interessantes de assistência a esses irmãos, né? De poder conseguir vencer esse ciclo, quebrar esse círculo vicioso, de uma dor que desencadeia um comportamento equivocado, que desencadeia a dor, que desencadeia um comportamento equivocado, e a culpa está sempre presente realizando esse processo aí, né? Bom, vamos lá. O item 3.1. Antes de mais nada, devemos nos lembrar que Laércio não só era portador de grande capacidade de comunicação, como também dotado de grande capacidade intelectual. Então, ele tinha uma facilidade muito grande de conversar com as pessoas, de uma inteligência social muito forte e uma inteligência, vamos dizer assim, racional, lógico, raciocínio lógico formal muito forte também, que infelizmente utilizou para seus próprios e escusos interesses naqueles tempos passados no século XVI. Porém, no plano espiritual, após as reencarnações dolorosas e parcialmente recuperado, recebeu orientação e se dedicou à nova oportunidade que ele receberia. Portanto, apesar das mazelas do passado, que ainda trazia como força ativa, mas atenuadas, né, em razão das reencarnações que ele teve nos 3 séculos seguintes, reencarnações expiatórias. Então, esses vícios comportamentais foram atenuados dentro desse processo, mas eles estavam lá ainda. Ele também apresentava o potencial de grande reparação, não só junto àqueles a quem prejudicou, mas a muitas outras pessoas que lhe ouviriam a palavra. E ele ainda tinha uma outra questão, que ele era um professor universitário. Então, e aí vale não só professor universitário, mas qualquer professor, até eu acho até que os professores que lidam com crianças têm uma missão até maior, muito maior nesse sentido, que passar, né, valores dentro daquilo que for possível, dentro do que as circunstâncias do sistema educacional permite, mas passar valores, mas uma coisa muito importante que todo professor pode fazer. Isso é uma coisa que não é porque a sala está cheia, porque elevar a autoestima das crianças, mostrar que elas podem, que elas conseguem, que elas têm valor, né? Então isso é algo que cabe ao professor fazer. Ele tem essa responsabilidade. Eu conheci professores que jogavam o aluno para baixo, né? Quando o aluno não era, isso na faculdade, quando o aluno não era assim muito inteligente, né? Botar assim inteligente, mas isso é meio relativo, porque depende de como você vai trabalhar, você consegue encontrar recursos didáticos para isso. Mas joga o aluno lá para baixo e coloca a pessoa como sendo alguém que não tem capacidade para alcançar aquilo, quando na verdade você deve sempre tentar fazer com que a pessoa se sinta capaz de buscar muitas coisas na vida dela, né? Se sentir, ter a sua autoestima valorizada. Então, essa é uma das funções também, entre outras, dos professores. Ele estava também como um professor, exercendo o magistério, e, e também dentro da casa espírita, exercendo por essa inteligência que ele tinha, então capacidade de ler e de elaborar os raciocínios, as ideias e se comunicar de forma muito fácil com as pessoas, né? Então, no item 3.2, quando ele reencarna, vem dotado de um corpo adequado, com saúde e condições de seu cérebro que lhe permitissem exercer sua tarefa com desenvoltura. Tornou-se professor universitário e É, após... tá ouvindo? Oi? Tá ouvindo agora? Oi, Oi, Rosana. Tranquilo? Não, é só para falar que você estava falando da responsabilidade do professor. Eu Ah, sim, trabalhava em sim. ferreiros, eu trabalhava em ferreiros, dava aula para criança, né? Teve um dia que eu estava na sala de aula, quando eu me virei,
Se você visse o número de criança e outros espíritos desencarnados que estavam assistindo a aula, eu falei assim, meu Deus do céu, olha a responsabilidade do professor aqui. É. Olha para quanta gente a gente ensina. Não só para criança, mas outros também estão ali para aprender. Não sei, talvez para resgatar alguma coisa, O não é? Ou contato prestar também com atenção em alguma encarnados que às outra vezes coisa. precisam naquele momento, né? E, e o professor tem essa, é uma tarefa, a tarefa do professor é uma tarefa extremamente importante. Nós tivemos um caso mas eu não dei aula para criança, né? Eu, as aulas que eu dei para criança para jovens foram poucas, porque era só na época de estágio, ou quando eu era aluno no ensino médio, eu dava aula também dava aula particular, no caso. E dá para você fazer um trabalho muito legal com aula particular também. Mas na faculdade eu dei algumas aulas para cobrir férias de professores, licenças médicas e tal. Então eu me formei em matemática e no final eu fiquei dando aulas para cobrir situações desse tipo. E teve uma outra situação lá isso me marcou muito, porque foi dar aula para um grupo que estava em DP, Independência, e eles iam repetir, era engenharia, era um grupo de engenharia. E aí o que que acontece? O professor que tinha dado aula para eles de matemática era uma aula chamada cálculo, que a gente chama em matemática. Cálculo integral, diferencial. Mas no caso ali era cálculo integral. Era limite, derivada, integral. E é uma matéria difícil que reprova muito dentro da faculdade. E, e essa turma era aquela turma assim, de pessoas que trabalhavam de dia, estudavam de noite, chegavam extremamente cansadas ali. E o professor que deu aula para eles não tinha muita paciência. Então, reprovou eles ali e tal, eles tinham dificuldades de aprendizado. E aí eu tinha 15 dias para dar aula para eles e eles fazerem nova prova. Todos os dias dando aula, eram todos os dias. E depois para tentar dar fortalecer o conhecimento deles ali para eles poderem fazer uma prova de recuperação para poder conseguir não ser reprovado no curso. Pelo menos uma DP eles tinham que tirar. E aí o que a gente observou foi o seguinte, que o que faltava para eles, primeiro, era uma didática adequada, uma revisão de conteúdos, mas principalmente você mostrar para eles que eles podiam conseguir alcançar aquele resultado, que eles não eram aquela porcaria, vamos botar assim, que o professor tinha falado que eles eram, entendeu? Não falou assim, mas ele na verdade passou isso para eles. Porque você fala pela linguagem corporal, você fala pelo olhar, você fala por várias formas, né? Então eles estavam se sentindo ali porcarias, digamos assim, incapazes de aprender aquela matéria. Então quando você chega e diz a eles, não, vocês podem, vocês têm como conseguir, vamos fazer o trabalho assim, 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 assado. E eles conseguiram. Inclusive alguns deles eu observei que tinha grande potencial de desenvolvimento dentro dessa matéria. Então, muitas vezes a pessoa, é uma profecia autorrealizável, né? Você chega e diz para a pessoa, você não vai ser nada na vida. E aí se torna realmente uma profecia. Muitas vezes se torna uma profecia autorrealizável, né? Porque a pessoa começa a acreditar que ela de fato não vai ser nada na vida. Quando na verdade o que está faltando só é você olhar com mais cuidado e estabelecer um programa um pouquinho diferente para ela, do que você vai explicar, mas sempre deixando essa pessoa digamos assim, com a certeza, com a convicção de que ela pode conseguir, se ela se esforçar o suficiente. E você, obviamente, também mudar um pouco a didática para poder adequar ela. Só que isso dá trabalho, né? E muita gente não quer ter trabalho, mas é uma responsabilidade do professor. E às vezes ele pega e joga aquela pessoa lá para baixo. Eu estou falando aqui de adultos, eles eram todos adultos já. Mas o adulto vai sofrer do mesmo jeito, porque ele vai se sentir uma pessoa incapaz de alcançar resultados melhores na vida dele. E para eles conseguirem uma condição melhor na empresa que eles trabalhavam, que era a CSN, eles precisavam concluir o curso de matemática, né? Aliás, no caso de engenharia, mas nesse caso de engenharia tinha disciplina de matemática lá, de cálculo. Então, esse é um exemplo que me marcou muito, porque a gente vê, você chega, pega um grupo que está se sentindo assim muito ruim, porque eles acham que não tem capacidade,
e você consegue resgatar em pouco tempo, né? Até em pouco tempo você consegue resgatar a autoestima dessas pessoas, valorizando elas. Então, todo professor ele tem essa possibilidade, né, de fazer isso. Bom, muito bem. É, Continuando aqui no item 3.2, tornou-se, depois de professor, né, assim, desculpa, tornou-se professor universitário após o casamento, sendo sua esposa médium, a esposa dele também era médium, foi tocado pelos fenômenos mediúnicos. Ele começa a olhar esses fenômenos mediúnicos e inicia o estudo da codificação espírita. Tornou-se logo um expositor que, com seus conceitos justos sobre a doutrina e sua capacidade de comunicação, pode ajudar a muitas pessoas que o ouviam a encontrar um caminho de transformação moral. Teve junto de si, na casa espírita, um médium que conhecera na época de sua existência na corte de Carlos IX. Esse médium muito lhe ajudou, não só com conhecimentos doutrinários, estimulando nele ainda mais a busca da verdade espiritual e sentimento nobre, né, que essas verdades trazem. Teve a bênção de receber informes precisos da queda que sofreu no passado, das tarefas regeneradoras que lhe se apresentavam no presente. Então, vejam, isso não é comum de acontecer, gente. E ele ainda teve esse benefício, que foi encontrar um médium na casa espírita, que tinha grande conhecimento doutrinário, o ajudou bastante e ainda recebeu informações dos mentores sobre quem ele fora no passado, porque esse médium também estivera lá com ele naquela época, né? Então esse médium recebe essas informações, passa isso para ele, diz que a missão dele é uma missão que ele vai realizar ali, que é importante para que ele também se resgate dos erros que ele cometeu e que ele não pode vacilar naquilo que ele se comprometeu. Então, assim, não faltou aviso, não faltou orientação, para a gente não dizer assim, ah, mas o indivíduo foi jogado ali na fogueira. Não, não foi jogado na fogueira. Até porque, como nós falamos, após período umbralino que ele passou, depois do século XVI, ele passou 3 séculos reencarnando em condições dolorosas para que aqueles vícios, aqueles vícios comportamentais, eles fossem trabalhados, né? E foram bastante atenuados. Não foram resolvidos totalmente, mas foram atenuados o suficiente para que ele pudesse reencarnar novamente, sendo preparado e poder, com todo cuidado, a esposa também envolvendo ele, a casa espírita envolvendo ele pudesse então não cair de novo e resgatar esses erros que ele cometeu, ajudando outras pessoas. E também, com seu exemplo, modificando a disposição dos seus inimigos espirituais, porque eles vão vendo o comportamento deles, vão também se modificando. Então, muitas vezes, uma forma pelo qual nós modificamos o comportamento de nossos obsessores é através da nossa forma de falar, de agir, de pensar. Isso começa, quando isso tem consistência, é autêntico, esses espíritos começam também a se modificar. Eles veem a gente se modificando e eles estão tentando nos obsidiar. Muitos ou se afastam de nós ou se modificam também. E aí é uma bênção, porque nós estamos nos melhorando e estamos conseguindo nos, digamos assim, reparar, junto a esses irmãos que prejudicamos no passado, a situação em que eles se envolveram também, né? 3.3. Aqui vemos, portanto, que apesar de incomum, os detalhes de vidas anteriores podem, em alguns casos, serem trazidos de modo a reforçar a determinação de Laércio em continuar o caminho correto. Não nos esqueçamos que ele trazia inimigos espirituais é, muito obstinados e que tinham a possibilidade de lhe proporcionar a queda. Então, nesse caso, observamos que não só recebeu a bênção do conhecimento e vivência espírita e do evangelho, como as informações através da mediunidade que lhe auxiliariam a ser bem-sucedido na tarefa da presente encarnação. 3.4. Mas sabemos que Laércio havia muito se desvirtuado do caminho no passado. E se, por um lado, as reencarnações expiatórias que teve que passar e as preparações posteriores na erraticidade lhe conduziram para o entendimento claro de que precisava fazer e do reconhecimento dos equívocos pretéritos, esse reconhecimento é uma parte do processo de autocura e transcendência.
mas necessita de tarefas, de provas e reparações. Então, vejam, não basta apenas tomar conhecimento de que errou. Então, assim, o arrependimento, a culpa, o conhecimento do erro é um passo para a mudança, a transformação. Mas a partir daí são precisos novos processos, em geral, de começar a sua própria transformação. Tem que fazer mais do que o mínimo, digamos assim, tem que ser mais do que o mínimo, para poder recuperar esse tempo perdido, para poder não deixar, porque, vejam, um espírito que traz brechas do passado, para um espírito que traz esses elementos do passado ainda como sombra, se ele fica arrastando a reencarnação dele, sem aproveitar o seu tempo, sem direcionar corretamente seu pensamento, sem se abastecer de coisas boas, ele está dando margem para que os seus inimigos espirituais ou entidades menos esclarecidas dele se aproximem e se utilizem desses pontos fracos que ele tem. Ele tem um tempo para ele trabalhar isso. E esse trabalho envolve também passar por certas provas. Por quê? Porque essa prova ela é uma maneira de verificar se esse indivíduo realmente conseguiu superar de verdade aquele equívoco comportamental, né? Então, a maneira que nós temos de saber se nós deixamos de ser, digamos, no caso do Laércio, a maneira dele descobrir se ele realmente superou os desvios sexuais que ele tinha é ser provocado, vamos assim dizer, nessa vida pelas mesmas tentações. Se ele passar por elas, então ele conseguiu. Se ele tinha o poder como um elemento de fraqueza que ele usou para o mal, um desejo de imenso poder e de posse desse poder, ele usa esse poder para o mal, ele vai passar por várias situações, vários aprendizados, vários mecanismos expiatórios, mas num dado momento, ele vai ser colocado à prova de novo com o poder na mão dele. Será que ele vai usar para o bem agora? Ou será que ele vai usar o mesmo erro, vai cometer o mesmo equívoco do passado? Se ele recebe essa prova e ele consegue passar por isso, ou seja, se ele recebe um certo poder e o utiliza para o bem, ele passou pela prova. Ele iluminou aquela sombra, ele transmutou aquela sombra do passado dele. Então a prova, de fato, é muito importante porque ela assegura esse mecanismo, tá? Continuando aqui na página 4. Em reencarnações dignificantes, como mecanismos definitivos, com o potencial de iluminar as sombras que ainda trazia em seu eu espiritual. Mas algumas das forças internas, como a intransigência na implementação e o desejo de poder, começaram por minar sua tarefa. A intransigência e o poder levando à dificuldade de convivência harmoniosa em seu grupo, bem como a incapacidade de compreender as faltas alheias, o que em um mundo de provas e expiações inviabiliza qualquer tarefa dessa natureza. Se você não consegue conviver harmoniosamente com as outras pessoas, esse é o princípio fundamental. Se a gente pega o Evangelho, por exemplo, quando Jesus fala amar o próximo, como a ti mesmo. Se a gente entende amar no sentido de amor-comportamento, não vamos nem falar de amor-sentimento, porque já depende de um grau de desprendimento maior e de transcendência maior. Mas se a gente se coloca na condição de amor-comportamento, significa não julgar, não ficar buscando defeito nos outros, estender a mão sempre a quem precisa, orar por aquele que está doente, levar ajuda àquele que está passando necessidade. Esse é o amor-comportamento, esse é o procedimento que a gente realiza, mas também a capacidade de ouvir, de ajudar, de conversar. Por que que isso era uma coisa tão valorizada por Jesus? Porque quando a gente fala assim, ama o próximo, ama a Deus, ama a ti mesmo. Amar a Deus é um amor possível, mas ele ainda é um amor abstrato, porque nós temos uma sensação, mas ainda não conseguimos perceber Deus na sua essência, óbvio. Nós vamos conseguir um dia, mas ainda estamos longe desse processo, mas conseguimos ter algum nível de percepção. A melhor forma de perceber a Deus
é nas criaturas, é na obra divina, é naquilo que é ser um ser vivo e um ser não vivo, digamos assim. A obra divina está manifesta em toda a matéria, em todas se a gente olha o átomo, se a gente olha a galáxia, se a gente olha o nosso planeta, se a gente olha a árvore. Eu estou olhando aqui, por exemplo, na minha janela aqui de manhã cedo, tem um passarinho pequenininho, eu não sei o nome dele, desse tipo de passarinho. Ele parece um bem-te-vi em miniatura. E ele carregando, tá montando um ninho aqui num galho em frente à minha janela aqui. E ele vai fazendo aquele trabalhozinho, acho que é ela, né? Não sei. Tá fazendo aquele trabalhozinho, uma trabalha a manhã todinha, pegando fiapo de pano, ele pega pedacinho de galho, capim, tá montando o ninhozinho aqui. Isso aqui, gente, é uma obra de Deus. Isso é a manifestação do divino. A gente só não enxerga se a gente não quiser, né? Agora, imagina uma outra pessoa que já é um ser ainda que está numa condição mais evoluída, mais ainda parece a manifestação da obra divina. Então, se eu não consigo conviver com o meu semelhante, como é que eu vou tentar, na minha oração, me aproximar de Deus? Esse é o que Jesus quis nos ensinar, uma das coisas mais importantes que ele quis nos ensinar. Eu não tenho como amar a Deus se eu não amo o próximo, ainda que esse amor seja um amor comportamento. Mas tá de bom tamanho, o amor comportamento está ótimo. Depois ele vai se transformar, com a prática, ele vai se transformar num amor-sentimento. Você vai olhar para aquela outra pessoa e vai sentir por ela uma grande afetividade, né? Mesmo por pessoas que você não convive o tempo todo, e você vai conseguir fazer isso. E ele aqui já bloqueia nesse ponto que é fundamental, né? Por conta dele ser muito duro e dificultar essas relações que precisam acontecer, né? E aí, para a gente quase finalizar, vamos ver se dá para a gente finalizar aqui, 3.5, o mentor espiritual continua explicando que as tentações do sexo do poder, vigorosamente cultivadas na reencarnação pretérita, onde ocorreu a sua queda lá no século XVI, né, na França, deveriam ser controladas. Para isso, o Evangelho e a doutrina espírita descortinavam um futuro rico de bênçãos espirituais. Aqui o instrutor destaca o papel do Evangelho como o estímulo para prosseguir e cartilha disciplinadora. Essas são palavras do mentor aqui. Essas duas afirmações são claríssimas. O Evangelho sinaliza o caminho a seguir e as bênçãos a serem colhidas por essa dedicação. Por outro lado, é manual divino do proceder da alma com diretrizes precisas ao discípulo que se propõe a essa jornada de luz. Portanto, o Evangelho trata de nossa destinação e objetivos, e ao mesmo tempo nos traz orientações de como seguirmos essa jornada. Isso fica muito claro no Sermão da Montanha. A gente sempre fala isso. O Sermão da Montanha, ele sinaliza um objetivo. Qual objetivo? Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Nada menos do que isso, Jesus diz para a gente. Então, o Sermão da Montanha está nos mostrando um objetivo. O meu objetivo é buscar Deus, é retornar ao Pai. Só que agora, no estado de transcendência, de completude. Ao mesmo tempo, o Sermão da Montanha nos dá um manual de instruções, vamos botar entre aspas assim, de como eu devo me portar na vida para alcançar esse objetivo. Então, o Sermão da Montanha ele é objetivo e meios que eu tenho que me comportar para alcançar esse objetivo. O Evangelho, como um todo, funciona dessa forma, né? O ensino de Jesus pautado no reino de Deus é isso. Ele é como alcançar esse reino de Deus, ou seja, como eu me coloco em sintonia com a lei divina, e que isso é o nosso objetivo final. Ele nos ensina como fazer e nos ensina o que nós temos que fazer. Qual é o objetivo da nossa vida? O objetivo da nossa vida é alcançar esse reino de Deus dentro de nós. E como eu devo fazê-lo? O Evangelho também nos ensina, né? É claro que o Sermão da Montanha está bem ali, compacto, né? Bem, não tem manual de instruções para a vida do espírito melhor do que esse. Mas o Evangelho, como um todo, coloca exatamente dessa forma: objetivo e meios de alcançar esse objetivo, tá? E por fim, para a gente finalizar, porém, o 3.6, tá? Porém, a condição de Laércio é lamentável. Apesar das expectativas tão favoráveis que trazia, se deixou enredar pelas ciladas armadas por seus inimigos espirituais e se encontra em sofrimento e revoltado. O trabalho de divulgação espiritual abandonou, né, o trabalho de divulgação espiritual e se nega à oração.
mecanismo pelo qual poderia receber precioso auxílio dos mentores responsáveis por sua tarefa. O grupo se prepara, então, para visitá-lo. Então, todo o trabalho aqui agora gira em torno desse socorro ao Laércio. Aí eu não sei exatamente, como, que nem no outro livro, eu não estou lendo o que vem depois, tá, gente? Mas, no caso, por exemplo, anterior, tinha sido evitar que o indivíduo cometesse um assassinato e piorasse ainda mais a sua situação. Aqui, eu não sei exatamente qual vai ser o socorro que vai ser prestado a Laércio, mas pode ser diminuir o grau de complicações que vão acontecer. Em geral, a equipe está vindo ali para resgatar, socorrer, diminuir as complicações que surgiriam de atos ainda mais graves. Digamos que ele, por exemplo, tirasse a própria vida, se suicidasse, em função desse sentimento de culpa, agravaria ainda mais a sua condição, né? Então, muitas vezes, o bem que ele fez durante o período em que ele esteve ainda praticando as coisas corretas, isso vai valer para ele também para ajudá-lo, tá bom? Bom, gente, algum comentário para a gente finalizar ou podemos fazer a nossa oração de encerramento? Tudo tranquilo? Então, nós vamos então parar aqui.